Boa noite, pessoal. Vamos esperar o professor entrar para a gente começar. Tem a caixinha de perguntas abaixo. Vocês podem deixar perguntas se vocês tiverem alguma curiosidade sobre o tema, que vai ser mais um bate-papo que a gente vai ter com o professor. Esperar dar o horário que a gente coloca aí. Salve galera, tudo bem aí? Boa noite, professor. E Boa noite, tudo bem? boa noite, professor. Como estamos aí de quarentena? Tudo tranquilo. Professor, vamos esperar entrar mais algumas pessoas, já aí eu apresento o senhor e a gente começa. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite a todos que estão entrando aí, Cícero, professor Arnei, Aniele, Roberlan, sejam todos bem-vindos. Esse nosso, iniciando um projeto aí do Grupo Equifal, do Grupo de Pesquisa e Extensão em Equídeos da Universidade Federal de Alagoas, que às quartas-feiras estará a cada 15 dias, trazendo pessoas para conversar, para bater papo mesmo, né, inteirar um pouco mais. E toda segunda-feira, às 7 da noite, estaremos no Google Google Meets Meet, isso mesmo. com o Instagram do grupo, fazendo os encontros nossos, né, os mestrandos, os acadêmicos falando, e daí vocês podem acompanhar também. A cada 15 dias a gente vai chamar nomes que realmente para mim são, eu sou fã dos nomes. E hoje, como não tinha ninguém e era o começo, vai comigo mesmo, né, Ana Paula? Isso mesmo. Mas vamos começar, vamos bater papo, né? Vamos sim. Eu vou apresentar o senhor. Não, tudo bem. Então, o professor Pierre, ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Paraná, especialização em cirurgia e anestesiologia de grandes animais pela Unesp, especialista em acupuntura veterinária pela Associação Brasileira de Acupuntura Veterinária e Conselho Federal de Medicina Veterinária. Ele é mestre em medicina veterinária na área de clínica cirúrgica veterinária pela Unesp e possui doutorado pela Universidade Federal de Alagoas. Atualmente é professor associado da Universidade Federal de Alagoas, onde é líder do grupo de pesquisa e extensão em equídeos, que é o Grupo Equi, e é orientador nos programas de mestrado e graduação. Hoje nós estaremos falando com ele sobre o tema Aspectos Acadêmicos e Profissionais Aplicados à Epiatria na Sociedade. Então, o que vocês tiverem curiosidade para saber, vocês podem mandar na caixinha de perguntas e daí a gente vai estar conversando. Ele agora vai dar uma pequena introdução sobre o tema e depois a gente vai respondendo as perguntas. Então, podem ficar à vontade para mandar pergunta que o professor está aí para responder. Não é isso, professor? Salve galera, salve pessoal. Essa que apresentou-me é a Ana Paula, né, diretamente de Arapiraca, nossa aluna de graduação e bolsista de extensão do nosso projeto Pro Carroceiros, projeto que é o precursor do grupo de pesquisa em equídeos da Universidade Federal de Alagoas, que iniciou lá em 2009, trabalhando nas comunidades vulneráveis, né?
Então, para mim é uma honra, né, estar recebendo vocês nesse primeiro momento. A ideia realmente são as quartas-feiras os bate-papos. Na segunda-feira, mais uma apresentação formal, como eu disse. E, e ver, né, rever o pessoal, que a gente fica nesse isolamento aí da pandemia e fica muito triste de não poder abraçar, de não poder, né, estar junto. Então, para mim é uma honra. A gente tentou já faz algum tempo iniciar esse trabalho, mas durante a pandemia a gente teve bastante emergência no grupo e também pouca gente, por causa até da contenção de não poder ter gente nos ambientes, e daí nós, né, não conseguimos começar antes. Então, toda segunda-feira, às 7 da noite, a gente vai ter o Google Meet com ou mestrandos ou acadêmicos falando, realmente estudando e trazendo o que estudaram, e depois a gente vai abrir a discussão. E às quartas-feiras, a cada 15 dias, a gente vai convidar alguém para bater um papo 1 hora. Também não é para ser. A ideia é sempre bater papo aqui. Né, Ana Paula? E Isso daí, mesmo. hoje, o que eles propuseram para a gente aqui é falar um pouco desses aspectos acadêmicos e profissionais aplicados à epiatria na sociedade. Por que isso? Nós vemos hoje um movimento fantástico dentro e principalmente das lives, das clínicas, do problema clínico, do problema cirúrgico, e a gente vê realmente que nós estamos indo para uma especialidade, né, de pregar especialidade dentro da epiatria. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar nesse contexto, o que é epiatria? O que é epiatria, Ana Paula? Então, no caso, a medicina que trabalha o estudo com o cavalo em si. Mas a gente também não deve levar o cavalo só para a questão da veterinária, porque a gente sabe que ele está no nosso convívio há muito tempo, e tanto na área rural quanto na urbana. Veja só, a epiatria, na verdade, ela é um termo usado, mas ela surge naquele livro que chama-se Epiátrica, no século VI, lá na ex-Constantinopla, em Istambul, que tinham 420 artigos, e, se eu não me engano, 120 ou 130 artigos, era de Apsirtus, que falava sobre, né, os problemas de nutrição, né, da parte mais zootécnica, e também falava dos problemas clínicos e cirúrgicos. Então, naquele momento, Apsirtus já falava da cólica, já falava do tétano, já falava, por exemplo, de enfisema pulmonar, de doenças que a gente vive hoje no cotidiano. Então, o pediatra, ele nada mais é do que aquele clínico, aquele que cuida do cavalo. Em momentos de tanta especialidade, mais de uma vez, eu já tive em algumas reuniões com profissionais que o cirurgião falava: eu vou operar o cavalo da mesma forma que eu opero o cachorro, da mesma forma que eu opero a tartaruga, né? E obviamente que a gente se formou assim, mas ser pediatra é entender a espécie e respeitar essa espécie dentro de tudo que ela representa na humanidade. Vocês vão falar: não, mas como representa? Sim, sem cavalos, sem equídeos, não existiria humanidade. Então, primeiro, o respeito por essa espécie, né, enquanto desenvolvimento da humanidade, enquanto desenvolvimento, né, até das sociedades, das comunidades. Então, o nosso falar de aspectos acadêmicos e profissionais é, na verdade, provocar vocês a falar o que vocês estão achando de tudo isso. O que vocês estão achando da nossa formação, da maximização dessa especialidade, perdendo um pouco do aspecto da epiatria propriamente dita e trazendo isso no aspecto da sociedade. Nós ainda temos, do ponto de vista de sociedade, e vamos falar primeiro de acadêmica, pouco fomento em pesquisa associada ao equino. Ainda nós temos, com tudo que o equino representa, em termos de agronegócio, nós temos o equídeo, eu vou falar equino, mas o equídeo, pouco valorizado dentro da academia, no sentido de promoção de pesquisa e o que ele representa. Nesse contexto, a gente tem várias reportagens, várias situações que já nos colocam que a equinocultura, a equidiocultura, ela movimenta cerca de 6 bilhões ao ano, 16 bilhões ao ano, 3 milhões de empregos.
representa mais do que a empresa automobilística. Por que uma atividade dessa não é valorizada academicamente? Por exemplo, no nosso Nordeste, se eu for pensar em academia, como é representativamente em termos de pesquisa, muito menos, por exemplo, que o ovino, muito menos que o bovino. Porque nós não vemos o cavalo e a cadeia do cavalo, mesmo de produção de carne, a gente pode falar isso mais tarde, né? A gente tinha até uma live depois dessa, que é a live da a Mel lá do sul da Bahia, da Mel, grande professora, seja bem-vinda. Olha só, por que a gente não representa, por que a gente não valoriza o cavalo como é representado em outras culturas? Porque, na verdade, a gente tem culturalmente a resistência do consumo de carne, tudo bem. Mas, isso a gente pode falar, como eu ia ter outra live depois com a professora Chiara, da Federal da Bahia, que ia falar da questão do sofrimento dos jumentos na cadeia internacional de pele, né, que a gente pode até falar um pouco aqui. Mas, nesse primeiro ponto dos aspectos acadêmicos, como nós, enquanto hipiatras, como nós, enquanto formadores na academia, podemos fazer valorizar essa espécie tanto quanto as outras espécies. Fomento muito pouco, estou falando em relação ao Nordeste. Se a gente pegar o fomento no Nordeste em relação ao equídeo e outras espécies, ele não chega a 10, 15%. E em relação profissional, muitas vezes, quanto a gente choca os conhecimentos da academia com todo esse processo de especialização e a subvalorização da classe, que, na verdade, se subvaloriza. Então, essa é a nossa discussão de hoje. Se a gente for pensar, será que nós, enquanto academias, hoje conseguimos valorizar o hipiatra, conseguimos fazer com que ele se torne tão importante na sociedade como deve ser? E do ponto de vista de equidiocultura, todas as especialidades que representam, em termos de geração de emprego, obviamente que é o agronegócio que mais gera emprego por cabeça. Então, quer dizer, nós não podemos esquecer isso nunca, quer dizer, o que é esse agronegócio cavalo e quanto ele gera de emprego. Nós não estamos falando, né, em termos de carne, quanto toneladas, podemos falar também, mas já fomos o terceiro exportador do mundo em carne equina, e aí a gente pode trazer ali para os meados da década de 90, quando a gente trabalhava com os cavalos de polo lá em Indaiatuba, e que começa a nossa linha de pesquisa aqui até hoje com os neurolíticos, com as neurectomias. Por quê? Porque os cavalos de polo eram castrados e eles iam para o abate quando eles não serviam mais para jogar o polo. E isso me deixava muito encafifado. E daí a gente começou a estudar isso, que virou linha de pesquisa minha até hoje, né, gerando patente e tudo mais. Grande Alexandre Gobesso, seja bem-vindo, professor Gobesso, lá da USP Pirassununga, saudades desse lugar maravilhoso. Mas, enfim, quando a gente pensa, então, a ideia nossa é abrir essa discussão será que a academia está falando com o mercado? Será que o mercado está... Então, a gente tem tanta live, tanta coisa de especialidade, e muitas vezes a gente não está conectando. Nós não temos que apenas conectar nas especialidades, que são muito importantes para vocês enquanto alunos de graduação, que são muito importantes para os pós-graduandos, mas muitas vezes a gente está tão setorizado, tão especializado, né, que nós temos, né, de nos valorizar, de conectar a importância da gente dentro da sociedade. Vamos pensar em cavalo? Vamos pensar em cavalo. O que gera, por exemplo, a vaquejada no Nordeste? Empregos diretos e indiretos no negócio agro que envolve a vaquejada. O bem-estar que tem que ser questionado? Sim, tem que ser questionado. E nesse processo do bem-estar, o médico veterinário e o zootecnista tem que estar inserido. Então, nós temos que parar de subvalorizar a nossa classe e fazer com que nós consigamos conectar a academia, a universidade, com a sociedade, num projeto que no empreendedorismo a gente chama de quádrupla hélice. O que é quádrupla hélice? Eu conectar a universidade, todo o ensinamento dessa universidade. Grande Hamilton, um abraço para Indaiatuba. Evaldo, um abração aí para Viçosa. Evaldo da Destaque Construções, né, que nos ajuda lá também nas nossas reforminhas, lá com as
precisa ajudar mais, eu já fiz o patrocínio, depois você dá um pouco de tijolo para a gente. Mas brincadeiras à parte, como nós, então, vamos conectar essa quádrupla hélice falando em aspectos acadêmicos? Quádrupla hélice está pensando em universidade, pensando em governo, pensando em indústria ou empresa e pensando em sociedade civil. Então, o que nós queremos discutir aqui é isso. O que a lá, Evaldo já garantiu aí 1.000 tijolos para o grupo na construção dos nossos projetos sociais. Obrigado, Evaldo. Estou brincando, não tá? Mas, enfim, a gente muito pouco. Então, hoje, dentro da academia, a gente vê professores saindo da graduação, e isso saindo da graduação, fazendo residência, fazendo mestrado, fazendo doutorado, sem qualquer conhecimento de mercado. E, ao mesmo tempo, quando eu tenho esse conhecimento, se eu não tenho esse conhecimento do mercado, pior ainda, eu não sou epiatra, eu viro simplesmente um mecanicista. Então, a nossa ideia, né, mais uma vez dessa noite, é como eu vou conectar essas realidades? Como eu vou conseguir fazer com que todo esse conhecimento que a gente gera na academia, ele sirva para ponta lá, ele sirva lá para aquele clínico. E como aquele clínico pode melhorar sua valorização profissional a partir dos ensinamentos da universidade, se a universidade não ensina a ele a cobrar e a valorizar o seu serviço. Então, são esse tipo de coisa que vai acontecer. E o Cícero, né, Cícero, nosso aluno, sabe muito bem quanto a gente sofreu, né, na chegada a Alagoas, lá em 2009. Cícero, antes de a gente chegar em Alagoas, ele ele ficou interno na Vetpolo, e ele já viveu um pouco dos problemas da Vetpolo que a gente tinha lá também, de inadimplência, de falta de valorização. Mas o que eu vejo hoje é que nós, no Nordeste, vivemos o que eu vivia estamos há 11 anos, né, em Alagoas, o que a gente viveu há 15 anos atrás no estado de São Paulo. Na verdade, jogar um cobrindo o preço do outro, né, não sabendo a valorização do profissional e diminuindo a qualidade do serviço, o aftercare, né? Então, quer dizer, isso tudo faz com que nós tenhamos que repensar o processo de ensinamento da epiatria verdadeira na universidade, ou seja, da medicina aplicada aos equídeos, dos cuidados aplicados aos equídeos, valorizando e conectando. A universidade é excelente na formação de cientistas, mas ainda precisa incentivar e preparar discentes para o mercado pensando como empreendedores. Roberlan, esse é um problema das federais, né? Nós começamos a vender para o meu aluno, porque eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, que a melhor solução para ele é ser professor universitário. Primeiro que não vai ter universitário. Hoje nós temos 412, alguém me corrige aí, 413 universidades de medicina veterinária no Brasil. Quer dizer, haja professor, né? Se você fazendo. A segunda coisa é, você tem que fazer o que você conecta, o que se conecta com a. Então, daí vem, não estamos aqui para fazer falar de profissão, se você é bem sucedido ou não. Cícero está falando, a dor faz a necessária para o crescimento. Faria tudo novamente. Sim. E nós também. E muitas vezes, ser professor e estar falando para vocês, eu abdiquei de muitas coisas da parte privada. Eu costumo falar que eu ganhava muito mais com o meu hospital, mas tivemos problemas de crises financeiras, de abertura de universidades indevidamente no estado de São Paulo, que fizeram com que as universidades privadas dessem o centro cirúrgico, e aí estamos falando de academia e sociedade, eu gosto de sempre contextualizar isso. As universidades privadas, elas simplesmente davam o centro cirúrgico para pôr os cavalos ali, e muitas vezes nós que tínhamos centros cirúrgicos privados não conseguimos, começamos a perder o mercado, principalmente ali na região de Campinas. A ponto de, eu posso até falar Maurício Bittar, que é o famoso odontólogo e que era anestesiologista, na época, a gente estava esperando um cavalo vir do sul de Minas para fazer a cirurgia de cólica, ele parou no meio de uma universidade, no meio do caminho, porque era gratuito o centro cirúrgico.
Então, nós temos que também tomar muito cuidado como essa universidade pode sabotar o mercado. Então, essa é uma luta, esses aspectos acadêmicos e profissionais, que nós temos que nós temos que discutir mais, que temos que abrir mesmo, né, a caixa de Pandora e perder qualquer pudor em relação a falar. Vocês precisam se sustentar amanhã como futuros profissionais. E nós precisamos fazer ciência. Como conectar isso? As empresas estão aí, nosso apoio à DECRA, que sempre, né, a Vencofarma, que nos ajuda muito, né, nas vacinas, e, obviamente, nós temos também que pensar na epiatria, não só no mercado, não só na reprodução de cavalos de ponta, de corrida, de tudo mais, nós temos que pensar também. Cristian, um abraço para o sul de Minas, adoro o sul de Minas, né? Você sabe que eu gosto de um pão de queijo, né? Então eu adoro o sul de Minas. Mas veja só, nós temos que pensar, né, nesse contexto, como que nós vamos abrir essa caixa de Pandora e falar um pouco sem pudor. Como que nós vamos conectar esse processo de uma educação de qualidade que mostre quem quer ser cientista vá ser cientista, mas quem não quer ser cientista que seja contemplado também, isso dentro das universidades públicas. Isso só se dá através do empreendedorismo. Isso só se dá através da inovação. Né? Que a gente ainda prega muito pouco dentro das universidades, como que se isso fosse proibido. Então, trazer esse aspecto para o cavalo. Hoje eu tive uma reunião no Sebrae, reunião rápida no Sebrae, que a gente estava falando do agronegócio no estado de Alagoas. E em nenhum momento, naquela conversa rápida, a gente ouviu falar de agronegócio cavalo. Isso me preocupa. E se a gente não tiver como representante disso, realmente tentando trazer essa discussão de uma maneira mais aberta, sem véus, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E, além disso, o cavalo ele tem que ser visto não só na questão mercadológica, né, que é a principal, obviamente, que gera os 16 bilhões de receita, que gera os 3 milhões de emprego, mas também em duas vertentes que a gente esquece muitas vezes. A primeira é da sustentabilidade humana, e daí vem os nossos trabalhos sociais. Por exemplo, só em Maceió nós temos cerca de 3 mil carroceiros, são 3 mil famílias. Então, isso no interior, se a gente fizer também, então a gente tem que pensar que esse cavalo ainda no Brasil e ainda em muitos países em desenvolvimento, eles fazem parte do processo de subsistência humana. Nós não podemos, então, de maneira alguma tirar isso. E a terceira e última coisa é o que representa o cavalo dentro de toda a indústria farmacêutica, a indústria de produção, por exemplo, soro antitetânico, soro antiofídico. Se nós não tivéssemos cavalo, a gente não tinha salvado as pessoas de picada de cobra, não tinha salvado as pessoas de tétano. A valorização disso é muito grande. Agora, as pesquisas também se iniciam com o Covid, em épocas de pandemia. Então, nós temos que também pensar nisso. E outra coisa é como eu conecto esse meu aluno que está saindo da medicina veterinária, da epiatria, o que ele vai fazer? Ele vai ser professor? Ele vai ser clínico? Será que a empresa não pode absorver ele? Será que a parte de marketing? Será que ele ir para a empresa ele perde a capacidade técnica? Pelo contrário, nós temos que quebrar esses paradigmas, unir essa quádrupla hélice e mostrar, por exemplo, a importância que nós não sabemos ainda do equino dentro dessas periferias, o que ele representa enquanto fome. O Roberlan está falando aqui, professor, o movimento Empresa Júnior é uma saída para incentivar o empreendedorismo dentro das universidades? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O movimento Empresa Júnior, pouco valorizado. Hoje nós estamos na coordenação de inovação e empreendedorismo da Universidade Federal de Alagoas. A gente vê a pouca valorização que nós tivemos nas últimas décadas dentro desse movimento na Universidade Federal de Alagoas, com um movimento fantástico dentro do Estado, com as engenharias, com a parte de computação. Então, nós precisamos, sim, trazer a medicina veterinária para esse contexto. Os editais de startups, os editais de spin-off. Nós não sabemos nem falar disso. A gente abre uma disciplina de empreendedorismo dentro do curso de medicina veterinária, tem 2 ou 3 alunos. Empresa com docentes que não tem conexão com o mercado.
Então, aí vem a pergunta do professor Gobesso. A empresa com docentes que não tem conexão com o mercado. Perfeito. Quer dizer, por isso que a empresa júnior ainda é pouco explorada no país. Porque esse professor ele teve uma vida acadêmica e não teve a cultura empreendedora. E aí a gente tem que fazer como eu vou pregar a cultura empreendedora. Há uns 10 anos a gente vem trabalhando, aprendendo sobre e tentando, dentro já há uns 6, 7 anos. Ah lá, a professora Mel está falando, eu venho tentando inserir os nossos alunos da VET e vejo como é difícil. Veja, empreendedorismo, inovação não é coach, não é, planejamento de sucesso. Tá? Empreendedorismo é você conseguir, e ele pode ser intrainstitucional. Eu posso ser empreendedor dentro da universidade. Eu posso ser empreendedor dentro do órgão público que eu represento. Eu tenho que ver o que esse cavalo representa dentro da sociedade. Por exemplo, vou dizer agora para vocês. Agora, 5h30 da tarde, se eu não me engano, acabamos uma reunião. Nós, o curso de zootecnia da UFAL e a Polícia Rodoviária Federal e a Fundeps. O que acontece? Hoje, o Estado de Alagoas ele gasta cerca de 6 a 7 milhões por ano com acidente de equídeos no mercado. Quer dizer que a universidade pode estar fazendo através do empreendedorismo. Então, Evaldo fala que a cultura do empreendedorismo é muito mal difundida no Brasil. Mais ou menos, né, Evaldo? A gente tem áreas que elas estão muito bem difundidas. Por exemplo, o nosso Instituto de Computação da Universidade Federal de Alagoas, hoje, se vocês acompanharem nas nossas redes do Face, hoje teve. Lá, empresa júnior hoje se confunde com certificado para exame de residência. Professor Gobesso, fantástico. Como as patentes de professores também se confundem com artigos quais A1. Patentes que não servem para nada. Então, é isso que nós temos que começar a rever. Porque se uma patente vai num artigo A1, no depósito agora, e essa patente ela não tem o TRL, o nível de maturidade para ela atingir o mercado, não adianta. Nós não sabemos o que é TRL, o que é nível de maturidade tecnológica. A gente não sabe. Quem sabe disso na medicina veterinária? Isso é ensinado? E quando a gente quer ensinar, tem 2, 3 alunos. Por quê? O empreendedorismo ele está terceirizando, ele está privatizando. Não. O empreendedorismo ele pode ser intrainstitucional, ele pode ser dentro, o Estado precisa. Com problemas desses que nós temos na sociedade com os cavalos. Como esses cavalos, por exemplo, o que eles significam para a saúde pública? Em termos de vetor, em termos de hospedeiro. Ninguém sabe. E por que não ser empreendedor para isso? Então, nós, obviamente, temos que tomar muito cuidado com o Gobesso. O Gobesso coloca aqui, para que não vire um certificado. Eu sou empreendedor. Os PIBITs, por exemplo, que são as iniciações em desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora, que o pessoal confunde com os PIBICs. Os PIBITs em universidades privadas, em muitas não existem. E nas universidades públicas são um problema, porque, na verdade, viram trabalhos de pesquisas puros que não conectam essas pesquisas com o mercado. Mel está só falando exatamente. O empreendedorismo não se restringe à atividade privada nunca. O empreendedorismo faz parte do nosso processo de construção do bem coletivo dentro da sociedade. Gobesso falou do programa PET. Aí também vem com os meninos que estão falando da empresa Júnior. O programa PET é um programa fantástico, né? Tutorial que a gente explora pouco dentro das universidades, todo mundo querendo ser pesquisa, e que agora a gente tem poucos editais nos últimos anos abertos. Mas eu, assim, tive experiências fantásticas com o programa PET, que leva o aluno para ver o mercado, que leva o aluno para conectar com a pesquisa, e que consegue trabalhar realmente essa tríade universitária. Essa tríade universitária que a gente às vezes esquece, né? E ficamos dentro da universidade numa torre de marfim, que é até um termo que a gente usa no empreendedorismo. O que é a torre de marfim? A universidade não sai do seu muro para conectar com a sociedade. E daí, o que é educação, que era para ser formação, vira educação, né? Como diriam os hipiatras, usando tapa. Né? Tapa é aquilo que você usa nos cavalos de charrete, que ele não olha do lado, só olha para frente. Né? Na questão de extensão, eu não tenho mais responsabilidade
social. Eu perdi aqui essa última aqui. Você vai falando, Ana Paula? Senão eu me perco. Pode ser. O que você falou aí? É, a Mel, o senhor acompanhou a Mel? A Mel, o que ela Sim, falou? Você não está exatamente. prestando atenção no que eu Empreendedorismo falo. não Se se você não está prestando Estou atenção, sim, professor. Não se restringe à atividade privada. E depois veio, acho que é Alexandre, né? isso, Gosto esse mais do depois programa eu PET. O respondi. senhor não perdeu não, nenhuma. Aí a Mel comentou novamente. Já trabalhei com PET, com nossos alunos, também mais na área de saúde pública. A grande questão é como conectar o Equídeo, e hoje o grupo de pesquisa ele vem trabalhando nessa tríade, que é essa questão da responsabilidade social, formação e geração de conhecimento. Eu costumo falar que toda a nossa, 80% da nossa produção intelectual, que não é muito, obviamente, mas dentro de um contexto de Alagoas, a gente foi produzindo bem, 80% ele sai do desenvolvimento tecnológico e da extensão inovadora. Quer dizer, 80%. Isso mostra que eu não sou pesquisador e nem nasci para ser pesquisador, porque eu vim da atividade privada, mas que a pesquisa ela vai surgindo como consequência, obviamente, que né, dentro desse contexto. Então, que a gente consiga conectar mais, como você disse, a medicina veterinária com outros nichos. Mas a pediatria com outros nichos? Sim, por que não? Eu posso ser, né? A gente tem o Tiago Fernandes, não sei se ele está aí, que foi nosso aluno de PIBIC com, é, com a parte de plasmaféreses e que depois, minha filha, Melzinha, beijo para você. E daí o que acontece? É, ele ele foi para a plasmafese, ele fez o mestrado na USP, trabalhando com problema clínico, e hoje ele trabalha trabalhou com plasma depois no Butantan, voltou para a nossa vida, é uma vida que ela pode mudar de contexto, a gente não pode pensar quadradinho. Vocês estão aí, geração, A Mel beijo, filho. mandou um beijo, É. professor. E daí o que acontece? Se a gente não souber conectar todos esses nichos, todas essas áreas de atuação do teatro, a gente não vai conseguir sair do lugar. Óbvio, todo o trabalho feito da especialidade, ele é necessário. Então, muitas vezes eu falo isso, o pessoal fala, você quer ser generalista. Eu acho que você tem que ser generalista antes de ser especialista. E na epiatria, conhecer a espécie. Sem conhecer a espécie, não dá. Então, eu não considero, por exemplo, eu posso ser um cirurgião de gatos? A gente tem usado, né, deixa eu ver aqui, pergunta do Robert Lá. Acredito que a empresa júnior, além de colaborar com o exercício do empreendedorismo aos discentes, também pode colaborar com a universidade, uma vez que os recursos da EJ podem ser invertidos na estrutura da universidade. Esse é o grande, Robert Lá, fantástico, e nós estamos trabalhando isso, você sabe disso na Universidade Federal de Alagoas, inclusive pensando em como esses contratos de serviços e produtos eles vão reverberar para a universidade e gerando, por exemplo, a gente já teve alguns acordos de cooperação com empresas em que o que acontece com o aluno? O aluno consegue ir para um congresso. E isso dentro, saiu agora um estudo da Universidade Federal de Alagoas que 80% dos nossos alunos de graduação, trabalho fantástico feito pelo professor Helder, lá da EduFal, que 80% dos nossos alunos de graduação são da classe D e E. Estou falando de realidade Alagoas. Então, a empresa júnior, ela potencializa, ela pode potencializar a oportunidade dessas pessoas de estar saindo do Estado, quebrando esses muros e realmente fazendo a verdadeira universalização do conhecimento. A globalização, que muitas vezes é bonito de falar, vocês estão aqui no Face, mas estão lá, não vai dar certo aqui. Vai dar certo, acreditem. Agora, não adianta construir um castelo de areia, porque ele vai quebrar muito fácil. Então, como eu vou conectar isso, né, é muito importante. Vocês viram que a gente falou de história lá do século VI, né, da Grécia. A gente traz o cavalo como uma espécie fundamental para o crescimento das sociedades, das comunidades, da humanidade. E a gente volta para o contexto de e agora? Como ensinar? Eu não tenho a fórmula mágica. Eu só acho que falta conexão. Então, nesse sentido, que nós consigamos cada vez mais fazer
o que aconteça essa conexão, que a gente consiga conectar essa tal da quádrupla hélice, que é trazer a indústria para dentro. Cícero, né? O Cícero, não sei se está aí da Venco, da DECRA, que na verdade a gente está querendo trazer projetos empreendedores para dentro da Universidade Federal de Alagoas para incentivar esse aluno a ser. Acho que a internet dele ficou um pouco ruim. Só faça um joinha. Voltou, Ana Paula? Voltou, professor. Então tá bom. Mas vamos lá, vamos lá. O que mais, Ana Paula, que você quer saber aí? Na verdade, só lembrando, essa é a primeira live das quartas-feiras quinzenais que nós vamos trazer aqui das 7 às 8, sempre um ícone da medicina equina, tentando conectar a sua especialidade com o mercado, com a sociedade, com a universidade. Então, o nosso grande propósito aqui é trazer, sim, as novidades da clínica, as novidades da universidade. Mas, mais do que isso, conectar todas as verdades e todos os lados. Isso é muito importante para a gente construir uma epiatria mais forte e conectada com a sociedade, na saúde pública, na empresa, na responsabilidade social e em outros aspectos aí. Pode falar, Ana Paula, senão Sim, pode mais. aproveitando, aproveitando que o senhor falou sobre isso, fale um pouco sobre as dificuldades. Eu acho que assim, as maiores dificuldades que o senhor é, teve desde o início até hoje, Bom, de acordo com a área. muito bom. Vamos lá, ótima pergunta. Quais que são as dificuldades encontradas? Primeiro, nós nos frustramos muito facilmente. Então, nós temos que estar preparados para a mudança. Vocês, mais do que isso, dentro da conexão de vocês, mas hoje a gente tem um nível de depressão muito mais alto do que na minha época. Primeira dificuldade, eu não sou do meio do cavalo, né? Então, ser piatra não é você ser do meio do cavalo também. Quer dizer, eu posso trazer aí vários professores que estão conosco que surgiram no cavalo, né? Eu tive uma vantagem que, obviamente, que eu já tinha cavalo, a gente gostava das coisas, mas a principal dificuldade é como se inserir. E como que eu me insiro, Ana Paula? Como que eu ensino vocês a se inserir, enquanto alunos de graduação? Como que você se insere? Essa é a primeira dificuldade. Eu me inseri no mercado, eu me inseri onde eu quero estar. Como que eu faço essa inserção? Eu vou dar a minha opinião. Eu acredito que o desenvolvimento pessoal e acredito também que tem que é tudo interligado, porque às vezes muitos alunos entram na universidade e tipo pessoas que não passaram pelo mercado de trabalho, qualquer outro tipo de trabalho, então tem uma visão meio que fechada. E às vezes você tem que, como o senhor mesmo falou, tem que procurar meios para dentro da universidade mesmo ou até mesmo fora para começar a conhecer o mundo fora da universidade, porque tipo você aprende muito realmente sobre tudo. E eu acredito que na universidade é importante que tenha esse contato com a sociedade no todo, para que a gente venha abrir mais a mente para isso. Porque é fundamental e eu acho que é algo que realmente frustra, porque você fica um determinado tempo na universidade e você não pode se fechar só ali, porque o mundo é bem mais que aquilo. Eu acho É isso. isso, exatamente. Eu tenho que aproveitar o melhor que a minha universidade pode me dar, mas eu buscar também provocar, né, aqueles docentes, aqueles técnicos, em como eu posso chegar fora da universidade. Então, esse é um trabalho que a gente faz no grupo, né? A professora Ana Paula, lá do Recôncavo Baiano, fantástico trabalho também dela dentro, sou diretora do Hospital do Recôncavo Baiano, uma das universidades com uma estrutura maravilhosa dentro do Nordeste. É uma honra tê-la aqui conosco. Ela fala que a contextualizar a epiatria, e ela fala muito da extensão. Fantástico, porque nós temos, enquanto seres humanos, toda uma responsabilidade social, uma de geração de conhecimento e também de produção. Então a gente não pode deixar as coisas, e volto a falar, isso é conexão.
Quando eu estou nas comunidades, será que eu estar nas comunidades, eu já vi vários ipiatras que são ipiatras ainda, está em outras áreas, por exemplo, da saúde pública. Por quê? Porque foi a conexão do mercado. O que eu falo para vocês? A clínica é soberana. Tanto é, minha gente, que muitas vezes eu gosto de trazer, né? Por exemplo, a Ana Paula não é uma epiatra ela é uma epiatra de forçação, porque na verdade ela gosta mais de pequenos animais. E ela está aqui, sempre que eu estou forçando ela, estou brincando. Mas Que ela está. horror, professor. Então, mas assim, a gente, por quê? Porque ela realmente viu, né? E você pode, dentro de grupos de extensão, independente da área, você pode, mesmo não sendo daquela especialidade que você queira, você começar a aprender um modo operandi. E esse modo operandi faz com que você conecte essas áreas que a gente disse, da indústria, da sociedade civil, do governo e da universidade. A universidade é uma grande célula e a gente tem que aproveitar o melhor dela. E não importa se ela é privada ou se ela é pública. O problema é que muitas vezes a gente não consegue conectar esse conhecimento e fazer com que esse conhecimento seja aproveitado de maneira integral. Isso serve para mim, obviamente ninguém é perfeito, né? A gente está num processo de aprendizado constante, mas nós não podemos esquecer quem somos, né? De onde viemos e para onde vamos. Quer dizer, isso serve para e sem fazer muitos planos de castelos de areia, porque os castelos de areia o vento vem, leva e a gente entra em depressão, então, e daí vem as síndromes, né, de burnout e outras síndromes que estão acometendo, e muitos falam que os psiquiatras são acometidos mais. Não, não são acometidos mais. A gente teve esse final de semana 5 cólicas internadas, né, a gente perdeu 2, e dentro dessas cólicas a gente tinha um contexto de número de animais, estrutura nossa da universidade, questão do proprietário, se ele queria operar ou não queria operar, quanto valia cada animal e quem seria selecionado se fosse operar ou não. Então, se a gente não tem a discussão de tudo, realmente a gente entra em parafuso. Até hoje, nesse caso, a gente ficou deprimido. Mas Ó, nós temos que tentar conectar isso cada vez mais. Pode falar, Ana Paula. nós tivemos um comentário é, acredito que é Alexandre, que eu lembro do senhor falando dele no início. Construir relacionamento, frequentar o meio que pretende se colocar e fora da universidade. Ele comentou. Uma frase importante para a gente começar a pensar. Fantástico. E não Isso se daí. fechar tanto. Que foi uma coisa que eu Networking. aprendi. Networking. Nós temos mania de fazer tribos, né? E isso não é interessante. Network, eu falo para vocês, nós enquanto hoje eu falei para vocês do Embrapi, né, da Empresa Brasileira de Pesquisa, e hoje tivemos 11 universidades, né, no encontro virtual que pegaram, né, receberam em a Universidade Federal de Alagoas através da computação uma delas. E o mais interessante, tinha um projeto, tinha da UFV, tinha um projeto da UFLA. Quem que é o reitor da UFLA? Um médico veterinário. Né? Então a gente vê e também, eu esqueci o nome da pessoa que era lá do MEC, outro médico veterinário. E um deles era epiatra. Então, quer dizer, isso é fantástico. Você vê que a gente, né, tem um contexto bem maior para fazer. Então, construir networking faz com que eu também saia daquela casinha. Então, isso que é construir o relacionamento. Frequentar o meio que pretende se colocar, fundamental. Eu quero ser clínico, vá para um hospital. Porque muitas vezes, quando eu vou para o hospital, eu vejo que eu não quero aquilo na minha vida. E vocês que estão no grupo sabem disso. A É verdade. dificuldade que nós estamos tendo em época de pandemia, dentro de uma universidade pública, inclusive respondendo algumas atribuições jurídicas por estar trabalhando e sendo serviço essencial. Então, é muito importante vocês fazerem esse network. Né? Grande Andrinho, amigo nosso, professor lá de Brasília, de anestésio, uma fera da anestésio, seja bem-vindo. Te parabenizo como você conduz a docência, pesquisa e extensão. É justamente, Aninho, porque nós não conduzimos docência, pesquisa e extensão. A gente conduz formação, geração de conhecimento e responsabilidade social. Integrando a quádrupla hélice que a gente falou agora e tentando da sociedade nos mais diversos pontos, desde aquela pessoa vulnerável que precisa de mim realmente, até o mercado que pode pagar o melhor que eu possa dar enquanto universidade. Então, isso é importantíssimo para que a gente esteja
conectado com toda essa realidade aí. Isso. Eu peço. Mas eu acredito que o senhor falou basicamente o que nós queríamos ouvir, professor. Então, E então a... eu vou falar o que eu quero que vocês querem ouvir. Então, nós vamos falar algo ao contrário para que vocês comecem a discussão. E, na verdade, é importante esse momento aqui para que a gente saia da casa e discuta abertamente essa questão. Né? O que eu preciso? Né? Eu não sei até hoje o que eu preciso, mas nós temos que estar construindo, ser feliz. Ser feliz não é ser feliz do modo que muitos jovens pensam. Ser feliz é buscar o melhor que eu possa, né, colocar no meu processo evolutivo. Então, uma coisa que vocês têm que conectar é o seguinte: a gente tem que ter uma ex-mestranda nossa do Profinit que deu uma live e falou sobre empreendedorismo e inteligências. Então, a gente precisa, né, precisamos ter inteligências e saúde física, saúde mental, saúde emocional e, por que não, saúde espiritual. Né? E isso serve para ser o céu da maior empresa do mundo ou se eu for o professor daquela universidade lá do interior de Alagoas, de Viçosa. Né? Que, na verdade, com analfabetismo de 15%, 20%, uma universidade inserida ali num processo de interiorização que muitas vezes é questionável ou não. E o Gobesso está falando que os alunos hoje não gostam de sair da zona de conforto. Aí, Gobesso, a pergunta vai para a Ana Paula, porque faz 3 semanas que era para a gente estar falando aqui, e ela veio falar depois de 3 semanas. Diga aí, Ana Paula. Brincando. Eu vou responder. Eu acredito que isso é uma realidade que existe dentro da universidade, porque, tipo, no ensino médio, no ensino fundamental, você tem uma pressão maior dos professores sobre você. E na universidade é algo que você tem que correr atrás, você que tem que ir em busca. E muita gente se perde nisso. Então, se você não tiver pronto e disposto, como o senhor falou, que tipo, os alunos não querem sair da zona de conforto. Se você não quiser sair, você vai ficando para trás, como acontece com muitos. Isso não é o meu caso. Nós fizemos uma programação e a data está correta para iniciar hoje, viu, professor? Estou brincando, viu? Não, é que na verdade eu puxo a orelha deles. E outra coisa, né? Só para vocês terem uma ideia, né, em meio dessa pandemia, a gente acabou de aprovar um projeto do Covid associado à pediatria, né? O Covid-19, assentamento Isso. de pediatria. Então, assim, você vê como a gente consegue conectar a pediatria com outras áreas, né? O professor Gobesso falou uma coisa importantíssima, né? Basta contar a nossa história. Roberto, eu não sei se eu estou com a moral da sua história, mas você vai ser chamado para contar a sua história aqui com a Ana Paula, né? De frente com Oh. a Ana Paula, daqui a algumas semanas. Eu, na verdade, só estou fazendo uma abertura para a gente falar que às quartas-feiras, agora, de 15 em 15 dias, a gente vai estar aqui. Inclusive, ele se sinta convidado já, viu? Vou entrar em contato com ele para ele dar uma palestra aqui para a gente. Cícero pode falar também, acho que Cícero é ex-aluno nosso. E é isso, Cícero. Eu acho que a gente vive um outro. Na tua época, você trabalhava muito, a gente trabalhava muito e você era perseguido por algumas partes. Isso serve, não serve se é professor, se não é, não importa. Mas hoje a gente tem, né, um inconsciente coletivo que foi pregado depois de uma década que parece que quem trabalha, ou quem prega o trabalho é escravagista. E isso, quem entra no grupo, a Ana Paula pode falar, e outros que foram. Olha lá. Daqui a pouco o Gustavo, lembra de responder o Gustavo? Gustavo também é um cara que eu gosto muito, né, formando aí, um cara de uma responsabilidade grande, gosto muito dele. Mas, enfim, na época do Cícero, a gente tinha essa questão da perseguição. Hoje, na verdade, a gente tem uma dificuldade de inserção de novos alunos, né, pelo próprio consciente coletivo, que tudo, o inconsciente coletivo toma que você vai ganhar vida fácil, que você vai conseguir tudo fácil, né, e não é bem assim. O Gustavo está colocando aqui, professor, muitas vezes olhamos apenas para residências em universidades federais e deixamos de lado as residências de hospitais privados, particulares, de certa forma trazendo ainda mais inserção no mercado. Por ser também mistificando apenas as universidades federais, temos boas práticas. Bom,
por ser também mistificado que apenas nas universidades federais teremos boas práticas. Eu não vejo dessa forma, Gustavo. Eu vejo que hoje, muitas vezes, nas universidades federais, principalmente falando em pediatria, nós temos uma casuística bem menor do que nos hospitais privados, né? O que chama vocês, muitas vezes, para essas residências em universidades públicas, que hoje a maioria delas estão fechadas, enquanto os hospitais privados estão funcionando, é o valor da bolsa de residência, que vem pelo MEC, que dá quase R$ 3.000, e muitas vezes uma ajuda de custo que seria da residência privada é 1.500. Eu lembro que quando eu fiz residência no Hospital Veterinário da Turma, que nem residência era, a gente ganhava um salário mínimo. Eu lembro do meu primeiro cheque, que foi um cheque do Banco Real de um salário mínimo hoje. Eu feliz por causa daqui. Hoje nós temos, por exemplo, muitas pessoas que não se submeteriam a isso. Mas foi um projeto de aprendizado que eu me submeti, né? Acompanha aí que eu perdi o que está escrito aí. Veja aí que agora... Aí a Mel comentou que o senhor respondeu ao Gustavo, né? A Mel comentou que já chamaram meus estagiários de ecos dos escravos. Escravos da Mel. Então, né? Também falou, ignoremos as críticas e sigamos. O Gobeso falou, Carrasco Gobeso. Eu não. Fala aí, se eu não sou bonzinho. É, Bobeça é um às vezes o carrasco. Eu senhor, sou bonzinho, às graças a vezes o Deus eu sou senhor bonzinho. estressa um pouco a pessoa e doida assim. Mas é assim. Tá vendo só? Então, problemas nós Eu, vamos ter. Não pense que o pessoal do grupo me ama e que nós temos, todo mundo, nós temos que seguir em frente nesse processo. E outra coisa, é a diferença, a diversidade que faz a construção do coletivo, que faz a transformação de uma realidade. Existe, olha lá, hoje nós temos a cultura do imediatismo, sem dúvida, Gomes. O cavalo está assim, eu quero um antídoto assim, assado. Tá, e ninguém entende o que aconteceu. Eu quero ficar rico, eu vou fazer um curso para ficar rico. A coisa não funciona bem assim, né? A gente tem que ir construindo a nossa realidade. Iana, professor, ótimo. A Iana é fantástica também. A Iana, ela era uma pessoa extremamente perdida no sentido da epiatria e hoje está extremamente inserida. E Ana era uma pessoa da capital e é outra bolsista do projeto Pro Carroceiro de Extensão, né, que está junto aqui, que é na isso. verdade, dentro do projeto Pro Carroceiros hoje, nós temos essa parte são os encontros semanais que agora vão ser através do Insta e do Google Meeting. O que nós temos segunda-feira no Google Meet e no Insta do grupo, Ana Paula? Fala aí, que eu esqueci. Eu vou disponibilizar o link da reunião e vamos falar sobre cólica, uma abordagem a campo, abordagem inicial a campo, com a mestranda do grupo, que é a Rayane Medeiros. Muito bom. Vamos lá. A Mel está Não, fantástica. Mel, saudade de você. Um dos melhores congressos do Brasil é o Congresso da Mel, que a gente, né, é o simpósio da Mel que a gente não está conseguindo fazer, e o Simpalmec é o segundo, que também a gente não conseguiu fazer esse ano. Estou brincando. deixa eu... Se A não Paula fôssemos comentou aqui, bonzinhos, não... professor. O quê? A Paula comentou aqui antes, seguir em frente, focar no trabalho e na formação. A melhor que possamos dar aos nossos alunos, Mel. Comentou com a Mel. Aí veio Fantástico. uns Duas elogios. pessoas de uma espiritualidade, de um astral, de uma energia, tanto Ana Paula quanto Mel, que eu tenho que aqui exteriorizar a admiração que eu tenho pelas duas, pelo astral, pela boa energia e pelo compromisso com a epiatria. O senhor está acompanhando o que a Mel falou agora, depois da Iana? Se não fôssemos bonzinhos, não teríamos tantos estagiários. Quem não tem é porque não faz por eles o que fazemos. Meu, a gente tenta fazer, né? Mas é aquela velha história. E outra, a gente não vai agradar a gregos e troianos, né? De vez em quando um troiano não vai gostar, outro grego não vai gostar. Gobesso fala, crescer profissionalmente e pessoalmente. É exatamente isso. Networking é isso. Quem eu sou, né, para onde vou, como eu consigo chegar, humildade, simplicidade. Né? Eu vejo aí grandes feras, eu sempre falo isso para os meus alunos, que às vezes eu vou para um congresso dar uma palestra, e eles sabem muito disso, parece até... Eu falo, mas será que eu sou capaz de falar disso num simpósio que vai ter tanta gente como Gobesso, como Mel, como Ana Paula, né, como Armento Macian, né, como a Paula
de Filipe, que estava aí da Universidade Estadual do Norte Fluminense, que também é uma máquina de trabalho. Então, como né? Quer dizer, essa humildade que é real e que muitas vezes, isso acontece também no empreendedorismo, né? Hoje eu estava falando isso hoje, né, dentro da coordenação de inovação e empreendedorismo, imagina uma universidade inteira, e eu como psiquiatra, muitas vezes você se acha a pé. Mas é o trabalhar, é o construir, é o dia a dia. Né? E dentro da epiatria, primeiro, conhecer a espécie, conhecer os nichos, conhecer coisas que os outros não fazem, né? Como eu disse aqui. Boa noite, conversa muito agradável. Parabéns, doutor Pierre, grande profissional. É sempre uma satisfação ouvir e aprender com você. Lucas Laurindo, grande abraço também. A gente já esteve junto alguns perrengues aí, umas laminites, se eu não me engano, feias. Olha lá o Pindoba. Pindoba, grande abraço também a você. Seja bem-vindo. Ramon. Ana Paula, tem mais alguma coisa? Eu estou perdido aí. Falei, mas nós estamos podendo conversar. Não, acredito que o senhor acompanhou todo mundo. Então tá ótimo. E daí? Excelente profissional, Emerson Pindoba. Não, você também é, todos somos. O que nós temos que fazer é valorizar a nossa profissão. Os professores, Cícero falou, os professores que tentam inserir são tidos até por outros professores como exploradores. Devo o meu aprendizado e a proatividade do professor Pierre e equipe. Cícero, você vai me fazer chorar aqui, rapaz, que eu vou ficar muito emocionado, né? Mas é muito bom quando a gente vê. O Cícero é um exemplo de profissional dentro do Estado, né? Dentro do campo, e é isso que eu quero. Eu não quero só ter o doutor, nós temos outro exemplo da época dele, que é a professora Juliana Bernardo, que hoje está lá em Itapetininga, né? Que fez doutorado. E eles são da mesma época, era como se fosse o yin e o yang, né, que fazia em dois o grupo fluir fantasticamente. Cícero Estrela, parabéns, professor, pelo seu empenho em liderar o Grupec e por ser um exemplo de liderança e profissionalismo. Sou seu fã. Cícero, estava falando agora de você. Seja bem-vindo, falando sempre do apoio da antiga Venco, agora Decra, para o grupo, com as vacinações, com os medicamentos para os vulneráveis. Cícero, vamos fazer um desafio aqui, vamos criar um programa de empreendedorismo, DECRA, UFAL, para tentar transformar a cultura empreendedora da epiatria no Estado? Concorda comigo? Eu banco metade de uma bolsa, você banca a outra metade como empresa. Vamos pensar nisso para a próxima aí. Mel, deixe disso. Só organiza os simpósios do CAMI. Pela honra de ter colegas como você e Gobesso aqui conosco. Mel, para com isso. Sua capacidade, a sua docilidade é que faz aquilo ser um sucesso sempre. Professor, nós temos 2 minutos, tá bom? 2 minutos, nós vamos voltar. Vocês querem voltar ou querem terminar? O que vocês querem fazer? Aqui, vocês que mandam aqui. Hamilton, Ai, eu, grande abraço. Pindoba, grande abraço. eu recebi um elogio, estou aqui. Obrigada, Xande, Quem que o Xande falou? que eu Deixa eu sou ver. fera. O Xande do Aras Formoso 2S? Isso, acredito que é ele. Deixa eu ver aqui. Olha, tá vendo só? Xande Soares, grande amigo do Aras Formoso 2S, forte, um dos maiores criadores de manga larga marchador do Nordeste. Já fizemos aí, né, entre os 4 nacionais. E ó, parabéns aí de estar junto, grande parceiro e que a gente trabalha junto todo dia, né, Xande? E admirador da Ana Paula. Vamos lá. Vai voltar para a gente fazer as considerações finais? Como que está isso aí? Vai cair? Volta? Vamos fazer as Tem considerações. sim, tem 50 segundos. Você é fera, Excelente, profissionalmente, Alain, excelente espiritualmente. professor, temos orgulho do senhor. Na verdade, não é uma tentativa constante. Não pensem que a gente é essa brincadeira sempre. A gente tem tristeza, tem problemas, tem momentos de nervoso. E é isso que eu não quero vender para vocês, uma imagem, aquela imagem embaladinha, né? Nós somos falhos e a ideia é sempre estar construindo junto um melhor futuro. E a epiatria faz parte do que mais eu amo fazer. O que mais? Isso. 10 segundos para Excelente. o senhor dar tchau, ou se o senhor quiser voltar para fazer as considerações Gente, eu finais. acho que eu vou falar tchau. Todo mundo está querendo que fale tchau, nós vamos falar tchau. A Paula precisa sair, tá? Tem uma festa hoje. Não?